Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana em que tivemos muitos dados económicos importantes, muitos bancos centrais também eles bastante importantes, como foi o caso da Reserva Federal, o Banco do Japão, o Banco de Inglaterra, e ainda numa semana dominada pela forte queda das yields obrigacionistas. Isto tendo por pano de fundo o conflito no Médio Oriente, que, além da tragédia humanitária que traz, coloca os mercados em alerta na medida em que um alargamento deste conflito a outros países da região pode levar a uma disrupção na oferta de petróleo e com consequências bastante fortes, com um impacto bastante forte na economia a nível global. Nos dados económicos, começámos logo na Europa, onde o PIB do terceiro trimestre mostrou uma pequena contração da zona euro de 0,1% e a inflação vai no sentido correto do que tanto o Banco Central deseja, caindo de 4,3% para 2,9%, ficando abaixo dos 3,1% esperados, e a inflação subjacente a cair de 4,5% para 4,2%, em linha com o esperado. Já nos Estados Unidos, os dados privados do mercado de trabalho, a ADP, mostraram um aumento de 113 mil novos postos de trabalho, isto quando o mercado esperava cerca de 150 mil, mas subindo dos 89 mil do mês passado. As vagas de emprego também aumentaram um pouco, 9,5 milhões para 9,55 milhões de novas vagas, enquanto os dados do ISM manufatureiro contrariaram os dados da semana passada do PMIs da S&P, mostrando uma queda na atividade manufatureira norte-americana. Tivemos então os bancos centrais, tal como eu tinha referido. O Banco do Japão manteve praticamente todas as condições, teve uma pequena alteração, o mercado esperava um pouco mais, mas isso não aconteceu. A única alteração foi que a banda superior do controle de taxa de juro a 10 anos, a 1%, deixou de ser um limite rígido para ser, digamos, uma referência, tornando-se, portanto, flexível. O Banco de Inglaterra manteve a sua taxa de juros nos 5,25 e deu indicações de que provavelmente poderá ter também atingido o pico de taxas de juros neste ciclo de aperto monetário. O mesmo aconteceu com a Reserva Federal, que, tal como amplamente esperado, se manteve inalterada na sua taxa de juros dos Fed Funds 5,25, 5,5, mas que também deu algumas indicações de que provavelmente terá chegado ao fim o longo e forte ciclo de aperto monetário por parte da Reserva Federal. Isto quando os non-farm payrolls mostraram que o mercado de trabalho começa finalmente a arrefecer. Dos 297 mil novos postos de trabalho do mês passado, que foram revistos em baixo de 336 mil, passaram a 150 mil, abaixo dos 180 mil esperados, e ainda a taxa de desemprego que subiu dos 3,8% para 3,9%, isto apesar da taxa de participação inclusive ter diminuído. E tudo isto, tanto os bancos centrais como os diversos indicadores económicos acabaram por suportar os preços das obrigações e colocar uma forte pressão nas yields obrigacionistas, que depois dos 10 anos, por exemplo, terem atingido os 5%, acabaram por sofrer bastantes pressões e a terminar esta semana a recuar bastante. Isto não só nas treasuries norte-americanas, mas também foi válido para todos os outros mercados obrigacionistas a nível global. Ora, claro que isto acabou por ter aqui assim uma influência bastante forte nos mercados acionistas estes que no mês de outubro, e terminámos esta semana no mês de outubro, foi um mês negativo a nível global, por exemplo, com o índice Kospi na Coreia do Sul a perder cerca de 7%. E os mercados estiveram todos eles a perder durante o mês de outubro. No entanto, esta semana foi uma semana de ganhos, em que na Ásia foi o que menos ganhou, com o Nikkei ser um dos que mais liderou, digamos, os ganhos nesta semana, subindo 3,1%. Na Europa
o Eurostoxx 50 foi o que mais ganhou, e ganhou cerca de 4%, e nos Estados Unidos, o Wall Street foi a praça que mais ganhou esta semana, em que todos os índices principais terminaram acima dos 5%, aliás o Nasdaq quase a 7%, e aqui o S&P 500, como vemos no gráfico, a ganhar muito perto de 6%. Por cá, por Portugal, também terminou, o PSI 20 terminou a semana com um ganho de 3%, ou seja, bastante na média alta dos seus pares europeus, isto com uma EDP Renováveis a suportar estes ganhos, ao ganhar quase 12%, e do lado contrário a Galp a pressioná-lo com uma perda semanal em torno dos 3%. No mercado cambial, tivemos de referir, por exemplo, a coroa norueguesa, que voltou a perder, isto numa altura em que também tivemos um Banco Central norueguês esta semana a decidir sobre taxas, manteve as taxas inalteradas, apontou que provavelmente em dezembro iria subir as taxas uma vez mais, mas não fechou a porta a que possam ficar inalteradas uma vez mais. Já do lado positivo, em ganhos, tive o dólar australiano, tive o dólar canadiano, enquanto o iene acabou por perder com a desilusão dos mercados relativamente à sua decisão por parte do Banco do Japão. Realçamos aqui uma vez mais, como sempre, o euro-dólar, em que pela primeira vez desde agosto termina uma semana acima de 1,07 e por outro lado, e portanto as perdas do dólar foram generalizadas. Por outro lado, o peso mexicano foi das divisas que mais ganhou esta semana, com o par dólar-México a cair 4%, ou seja, uma valorização do peso mexicano face ao dólar em torno de 4% esta semana. O mercado de commodities continua bastante nervoso, no mínimo, no entanto, arrefeceu um pouco com esta aversão, ou com este afastamento da aversão ao risco e com este melhoramento pelo risco nos mercados. É o caso do ouro, que esta semana já só ganhou 0,5%, cerca de 0,5%, isto suportado também com as perdas do dólar, obviamente. Por outro lado, os preços do petróleo, com os receios de um alargamento do conflito em Israel, entre Israel e o Hamas, a arrefecerem um pouco, acabou por trazer perdas ao preço do petróleo, que andou aqui perto dos 6%. O WTI caiu 5,5% e o Brent um pouco mais do que os 5,5%, sem chegar sequer aos 6%. Ora, a próxima semana vai ser uma semana bastante mais calma, tanto em termos de bancos centrais e muito mais em termos de indicadores económicos, que vão ser bastante menos e bastante menos importantes, menos impactantes. Claro que os mercados continuam a olhar para o Médio Oriente e a possibilidade da escalada do conflito e o alargamento está sempre na mente dos investidores, podendo alterar completamente o sentido do mercado. Vamos ter uma semana em que vai ser o principal impacto poderão ser os variadíssimos discursos que vamos ter de vários responsáveis dos bancos centrais, sendo que, obviamente, os mais importantes vão ser Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, e Jerome Powell, Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, que vão fazer algumas intervenções verbais durante esta semana. Em termos de dados económicos, como eu digo, realmente são bastante escassos esta semana, em que temos nos Estados Unidos, de destacar os da Universidade de Michigan, lá no final para sexta-feira, o PIB no Reino Unido e ainda a inflação e a balança comercial na China. Bancos centrais, vamos ter de facto o mais importante, é o Banco Central Australiano, o RBA, em que provavelmente, ou pelo menos é o que os mercados de alguma forma contam, iremos ainda ver um aumento da sua taxa de juros, que neste momento se encontra em 4,10, e portanto em que há a possibilidade, ou pelo menos o mercado está a descontar, a probabilidade de 25 pontos base de subida esta semana na moeda australiana. Vamos ter mais resultados empresariais, estamos quase a chegar ao fim, mas no entanto esta semana ainda vamos ter várias empresas importantes a apresentar resultados: a Uber, a Walt Disney, a eBay, a Bayer,
a UBS, portanto são tudo empresas que poderão ainda ditar algum sentido nos próprios mercados acionistas. Por outro lado, não nos podemos esquecer que desta vez, esta semana, ou este fim de semana, os Estados Unidos voltam, ou mudam para a hora de inverno e voltam a ter exatamente a mesma, a habitual decalagem entre o horário europeu e o horário norte-americano, voltamos uma vez mais então aos dados a saírem à volta das 13h30 hora de Lisboa, e os horários de transação de início de mercados acionistas nos Estados Unidos a começarem às nossas 14h30 e a terminarem às nossas 21 horas, como é habitual. Bom, para já é tudo, uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei para mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!